Olá, adolescentes. Olá para você. Você que acompanha as nossas aulas, as nossas lições aqui da EBD, da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Eu sou a professora Fernanda e faço um convite para você que está aí para meditar conosco as lições do livro sobre o livro de Gênesis, tá bom? Aqui da sala dos adolescentes. Hoje nós estamos no estudo 6. Estudo 6. Deixa eu ver aqui. Uma nova geração. Estudo 6. Uma nova geração. Tá? Gênesis. Gênesis, livro dos começos, né? Gênesis significa origem, começo, né? Fala da origem do mundo, do começo, como foi construído como foi criado cada elemento dentro da natureza, e também a criação do homem e da mulher, a queda do homem e da mulher, né, Adão e Eva, e depois o pecado, que foi o quê? Crescendo e se multiplicando. Também o livro de Gênesis, ele conta a vida, né, dos patriarcas, daqueles que começaram lá uma aliança com Deus. Grandes homens que foram obedientes, seguiram e serviram a Deus em suas vidas, tá? Agora nós vamos pedir a orientação de Deus para o quê? Para que o nosso estudo seja um estudo bom, tanto para mim, que estou dando aula, como também para vocês que estão ouvindo, certo? Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de poder abrir a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti, Senhor Deus. Esteja com as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, Senhor Deus, que elas possam ouvir, Senhor Deus, e ser obedientes também, como aqueles patriarcas que vamos estudar, Senhor Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó, Senhor Deus. Que nós possamos não apenas ouvir a Tua voz, mas também servir e seguir a Ti, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Olha lá, antes da gente começar a lição, lembrando que eu tenho um recadinho para vocês. Nós estamos em campanha de missões estaduais do estado de São Paulo, e você também é convidado o quê? A orar pelo estado de São Paulo e também a contribuir com o quê? Uma oferta de amor para o sustento destes missionários que estão nas cidades pregando o evangelho, fazendo a obra. Então as missões são ir, orar e contribuir, tá bom? Então pense nisso. Se você puder ir um dia, adolescente, vá fazer a obra onde você estiver. Se você puder, então o quê? Contribua com aquilo que você quer, com amor, com dedicação. E também ore, sustente os missionários através da sua oração, beleza? E a nossa oferta, ela vai ficar juntamente com a turma dos jovens, tá? Jovens e adolescentes estão juntos nessa equipe, né? Nesse grupo, para ficar um grupo completo como Primeira Igreja Batista, para levar o quê? Essa oferta de ajuda, de sustento para os missionários aqui do estado de São Paulo. Bom, agora eu vou ler com vocês a Bíblia, tá? O texto bíblico que nós nos baseamos nele, né, essa semana. Então, nós estamos em Gênesis, capítulo 17, versículos de 1 a 21. Vamos lá? Quem tiver a Bíblia aí pode abrir para acompanhar com a gente, tá? A aliança e a circuncisão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou
fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como um sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem na casa de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto um como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Este será o sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir e a pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. E o abençoarei, lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os seus descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Amém. Então, olha lá, a conversa de Deus com Abraão, tá bom? Com Abraão. Então, a bênção, ela é confirmada por um sinal, certo? Nós estamos na fase final da instituição do pacto, tá? Iniciada lá em Gênesis 15, né? Quando Deus fala com Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 18, e agora confirmada nessa parte aqui de Gênesis 17, tá? De 2 a 14. Incluindo também a multiplicação, essa bênção também passaria para os descendentes de Abraão por parte do quê? Dos seus filhos, tá? Principalmente de Isaque. A doação daquela terra, onde ele vivia o quê? Ele era um visitante naquela terra de Canaã. Então Deus confirma para ele que aquela terra onde ele estava seria dos seus descendentes, né? A mudança também. Nós temos mudança do nome do casal. Então, Abrão não seria mais Abrão, seria Abraão. Ah, mas Fernanda, só uma letrinha dá diferença? Sim. E Sarai seria Sara. E a instituição da circuncisão, tá? Que seria um sinal desse pacto, tá? Toda vez que a gente faz uma aliança, um acordo, nós temos que o que? Assinar documentos, né? Quando um casal ele faz os votos de casamento, o que acontece? Então ganha-se uma aliança, né? Uma aliança para lembrar deste o quê? Do significado do casamento, deste acordo que você fez, tá? E a escolha de Isaque como filho herdeiro deste pacto, tá? Então Isaque era o filho o quê? Herdeiro do pacto feito com Abraão, né? Entre Abraão, Deus e Abraão. Bom, anos se passaram desde o encontro que Deus orienta Abraão a abandonar sua terra, Ur, né, a uma terra prometida. O sobrinho, Ló, que ele havia criado como um filho, cresceu, se enriqueceu, ele casou, se enriqueceu bastante e começou a surgir conflitos por causa dos bens, porque eles tinham muito
muitas ovelhas, né? Tudo poderia facilmente ser resolvido, né? Se Ló renunciasse às ovelhas, que eram alvo dessa disputa com Abraão, como gesto de respeito pelo tio que o criou. Mas ele não fez isso, né? A situação piorou tanto a ponto de tornar uma desavença pessoal entre os dois, entre Abraão e Ló, o seu sobrinho que ele criou como se fosse um filho, que o sobrinho dele é filho do irmão de Abraão, Arã, tá bom? Abraão se viu forçado a pedir que o sobrinho fosse embora. Por favor, vamos, cada um vai para um canto, né? E ele permite que Ló escolha o local. Ó, se você for para um lado, eu vou para o outro, tá? Para a direção oposta. Você vai para um lado, Ló, e eu vou para o outro. Você escolhe. E aí o que acontece? Ló escolhe, então, a melhor terra, as melhores terras, as terras mais férteis, mais verdejantes, né? E onde tinham mais o quê? Mais água para os seus pastos, que ficavam no Vale do Jordão, né? E um lugar muito bonito, que era a região de Sodoma, que depois vai ser o quê? Devastada, lembram disso? Ló estava nessa região e aí o que acontece? Os anjos de Deus retiram Ló e a sua família, né? Suas 2 filhas e a esposa. E mesmo assim a esposa olha para trás e vira uma estátua de sal. Ló perde tudo, quase tudo, né? Do que ele tinha. O desejo de Ló era enriquecer, porém essa atitude de ingratidão para com o seu tio acaba levando Ló a perder quase tudo. Quando Deus decreta a destruição, então do quê? De Sodoma. Será que Abraão se sentia esquecido por Deus? Deus tinha falado para ele que ele seria o quê? Que ele seria uma bênção, que os seus filhos seriam como estrelas no céu. E isso tinha passado muito tempo, né? Ele ainda não tinha filhos, né? Havia perdido o convívio com o sobrinho, que tinha ido embora. E tudo caminhava para que o herdeiro de tudo que ele tinha seria um empregado mais velho, mais antigo, que seria Eliezer. Ele tinha que esperar, né? E Abraão passa anos aguardando a concretização da promessa de Deus. Muitos e muitos anos. Isso gera para Abraão uma ansiedade muito grande. E a ansiedade é uma das grandes dores do ser humano. Depressão também, depressão que faz com que a gente sofra pelo que aconteceu no passado. E o estresse, que nos faz sofrer pelo presente. Então, depressão, o que é? É o sofrimento que a gente tem pensando no passado. Estresse, o que a gente está acontecendo no presente. E ansiedade por aquilo que pode acontecer no futuro ou não acontecer, né? Faz a gente sofrer por aquilo que pode acontecer ou não acontecer lá no futuro. É natural desejar um futuro feliz, bem-sucedido. Lógico, a gente pensa sempre assim, a gente faz planos para que tudo dê certo, né? Mas é importante trocar essa ansiedade pela oração, pela comunhão com Deus, pelo planejamento e pelas atitudes, que a gente mude as nossas atitudes. A ansiedade, ela tem o potencial de se tornar mais nociva do que a própria espera. Ela deixa a gente terrivelmente cansado, porque a gente quer ver o que? Agora. A gente tem aquela agorafobia, né? A gente quer tudo agora. E Abraão, ele tinha que esperar, que ele teria que passar por este momento. E muitas vezes a gente não tem também muita paciência para esperar. Nós somos ansiosos demais, tá? Essa angústia, ela pode nos levar a decisões erradas, que cobram um preço caro depois. Querer pôr a mão lá no problema e tentar resolver sozinho, né? Ansiedade é algo inútil. Ela nos faz sofrer por antecipação. Antes mesmo de acontecer, a gente já sofre por algo que ainda não aconteceu e talvez nem venha acontecer. Quando a ansiedade nos alcança, devemos parar, observar quais são os motivos e quais são as atitudes necessárias para resolver aquele problema, tá? Tem solução? Então vou buscar a solução. Não tem solução? Então não vai adiantar nada ficar ansioso. Vou esperar passar
e pedir orientação de Deus, tá? A ansiedade, ela se cura com fé e com atitudes. Tem coisas que não adianta, a gente não tem como resolver. Está além das nossas capacidades físicas e humanas, tá? É necessário a gente fortalecer a nossa comunhão com Deus para que Deus nos ajude nesses momentos de ansiedade e que nós possamos desenvolver uma vida de oração contínua, tá? Um momento de comunhão com Deus para que Ele nos oriente neste momento de ansiedade, tá? Sonhos todos nós temos, tá? Então nós devemos o quê? Fazer planos, se organizar, pedir para Deus a orientação, tá? Se informar sobre o que é necessário fazer para alcançar esses planos. Fazer uma estratégia, pedir para Deus a orientação e começar a agir o mais depressa possível para o quê? Não ficar tão ansioso, gente. Complicado, né? Firmarei minha aliança contigo e com a tua descendência como aliança perpétua para sempre em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Gênesis 17, 7. O início de uma nova geração começa quando alguém decide se posicionar e marcar positivamente. Um novo momento, uma nova geração, uma nova continuidade na promessa, né? Na comunhão com Deus. Abraão, ele decidiu caminhar com Deus e receber suas promessas e seguir os seus ensinamentos, obedecer a Deus. E como prova de fé de que Abraão de fato estava seguindo o Senhor, vieram as provações. E uma dessas provações seria esperar em Deus. Vejam que ele tinha o quê? Ele era um homem centenário quando ele teve Isaac. Ele passou a vida inteira esperando por esse filho querido. Imagina, né? É ele e a sua esposa com 90 anos. Ele até deu risada, né? Quando Deus falou para ele. Ele falou, como pode eu, um homem de 100 anos, ter um filho? E Deus falou, daqui a um ano, mais ou menos, sua esposa vai estar com uma criança em seus braços. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele estava ansioso para ver a sua descendência prosperar, né? Abraão intenta, por seus próprios meios, alcançar a paternidade. Então, eles criam uma estratégia para alcançar essa paternidade, por meio de Agar, a sua serva. Então, Sara, o que ela faz, né? Sarai, nessa época. Sarai, ela entrega a sua serva, Agar, sua serva egípcia, para que Agar dê um filho a Abraão. E aí nasce o quê? Ela fica grávida e nasce Ismael. E na Bíblia conta uma história bem complicada para Sara, principalmente para Sara. Por quê? Porque a serva, ela começa a querer, né, falar, olha, eu tenho um filho, você não tem? E começa a humilhar a Sara. E o filho também, Ismael, também. Tanto que eles dois são expulsos do acampamento, né, de Abraão e Sarai. Tá? Sara seria a esposa que daria continuidade à sua descendência, à multiplicação de sua geração. Então, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram adiantar, quiseram resolver um problema, né? Mas não era para ser solucionado assim. Era para esperar em Deus. Muitas vezes a gente faz assim, né? A gente tenta o quê? Com ansiedade, com essa ansiedade tão grande que a gente faz o quê? A gente atropela os passos que Deus já tinha o quê? Previsto. Então, espere em Deus, né? Deus sabe qual é o momento certo. E o que acontece? Então, nasce essa criança que não tem a ver com o que? O filho da promessa. Complicado, né? Por quê? Porque a gente tenta o quê? Resolver com as nossas próprias mãos, né? Esse é o nosso maior problema. Nesse momento, em Gênesis capítulo 17, Deus retoma essa aliança, né? Que ficou muito tempo, ele ficou ali, passou bastante tempo, e ele retoma essa aliança, né? Com o quê? Com duas marcas dessa aliança aqui, para nunca mais esquecer. Primeiro, a mudança de nome, tanto de Abraão como de Sara, de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E a circuncisão, que deveria circuncidar todos os meninos a partir dos 8 dias de vida
e todos aqueles que estavam ali naquele momento também seriam circuncidados, tá? Seria um sinal, seria uma marca daquele povo, que é um povo que é escolhido por Deus, tá? Quando a ansiedade no coração de Abraão está atingindo níveis extremos, ele já não suporta mais, e ele está perdendo as suas esperanças, né? Deus vem ao seu encontro e renova as suas promessas, tá? Deus estabelece duas exigências, então. Anda na minha presença, né? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Anda na minha presença e se íntegro. A primeira exigência está ligada à necessidade de manter vivo o relacionamento com Deus, ter essa comunhão plena com Deus, tá? Não esqueça de mim, Abraão. Eu sou o teu Deus. E a segunda é uma convocação para ter uma vida de integridade, tá? O que é ser íntegro? É ser inteiro, tá? Inteiramente o quê? Consagrado a Deus, tá? Essa aliança seria uma aliança perpétua, para sempre, imutável, não mudaria. E ela se estenderia para toda a descendência do quê? De Abraão. Então, Abraão é um homem o quê? Escolhido por Deus, tá? Um novo nome, gente. A mudança do nome na cultura judaica, ela é bem significativa, tá bom? Ela representava uma mudança profunda naquela pessoa, porque o nome, ele significa o quê? Essa transformação de vida. Então, Abrão, né? Durante anos de sua vida, Abrão é chamado por um nome que significa pai elevado, pai exaltado. Esse nome, talvez, né? Ele fosse até um motivo de vergonha ou de constrangimento, já que ele não tinha filhos, né? Ele ficou um bom tempo da vida dele sem filhos, porque ele havia chegado até a idade avançada, né? Centenário, sem ter filhos. Porém, antes da bênção, né, desejada chegar, ele precisava viver uma transformação pessoal. Esse momento seria um momento de preparação para algo precioso que viria no futuro. Era necessário, então, um nome diferente, um nome que fizesse lembrar a obra que Deus desejava realizar por meio de sua vida, uma nova mudança, uma nova maneira de pensamento. Então, Abraão significa pai de muitas nações. Abraão, pai de muitas nações. E sua esposa também. Sarai, agora também teria o seu nome mudado. Não seria mais Sarai, né? Que aqui na revista fala minha princesa, em outros lugares chama contenciosa. O nome dela não seria mais Sarai, mas Sara. Significa princesa. Nome lindo, né? Princesa. Expressando que ela precisava lembrar que tinha compromisso não apenas com Abraão, mas cumprir o propósito de Deus para ser mãe de várias nações, através de Sara, né? Abraão, ele perde a convivência do sobrinho Ló. Isso, ele tem um sofrimento, um desgaste muito grande, mas ele não é abandonado por Deus. O Senhor percebe a sua ansiedade forte de ser pai. Seu coração estava o quê? Estava triste. E traz palavras de ânimo para renovar as promessas e fazer uma convocação para ele, para que ele tivesse uma vida de comunhão e integridade com Deus. Deus muda o nome de Abraão e de Sara, para que eles se lembrassem sempre do chamado de Deus em suas vidas e assim honrasse esse chamado. Então seria algo que é significativo, tanto para o nome como também para a circuncisão. Uma mudança, não só de pensamento, mas uma mudança física, né? De obediência a Deus, certo? E o texto de ouro, o texto áureo, para você guardar no coração, é o seguinte: firmarei minha aliança, firmarei meu compromisso contigo e com a tua descendência, como aliança perpétua para sempre, em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Amém, né? Uma aliança maravilhosa, uma promessa linda, que nós vamos conhecer
os próximos descendentes de Abraão. É claro que a vida não é fácil para ninguém, mas a gente tem que pensar o seguinte: quando nós estamos em comunhão com Deus, essa ansiedade, ela o quê? Diminui, né? A ansiedade diminui, a depressão também, e tudo aquilo que passa, que a gente tem, o estresse do dia a dia também diminui, porque nós estamos o quê? Esperando em Deus. Que você entregue tudo nas mãos de Deus, que você converse com Ele, que você planeje a sua vida para você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, tá bom? Deus quer também fazer uma aliança com você. E Ele quer que você entregue todas essas ansiedades, toda essa busca por coisas, para que Deus o transforme. Deus modifique a sua maneira, a sua atitude de pensar, para que você seja íntegro, para que você tenha comunhão com Deus. Tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e começo de semana também. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.